meio baleada. Isso aqui parece que vai ser bom. Bom, então retornando aqui, ó. Então fica claro o seguinte, pessoal. Né? Aqui nessa sequência de slides, depois você pode reler aqui, né? Mas aqui eu finalizo, vamos dizer assim, essa parte do atrito de rolamento na aceleração. Diz lá, então, né? Está deduzido, então, o sentido da força de atrito que atua na roda de tração do veículo. A força de atrito atuante no piso foi indicada apenas com o propósito de dedução do sentido da força de atrito atuante na roda, que é a que nos interessa. Vale reforçar que essa força atuante nas rodas de tração do veículo, ou seja, neste exemplo, nas rodas dianteiras. Fica claro, então, que o agente físico capaz de colocar um veículo em condição de aceleração é a força de atrito atuante entre a roda e o piso. Sem essa força, o veículo não é capaz de acelerar. Ok? Bom, agora, observe o conceito do atrito de rolamento na frenagem. É exatamente o mesmo conceito, mas é um outro caso, né? Então, diz lá, né, a força de atrito de rolamento, no caso da frenagem, atua nas rodas capazes de gerar frenagem no veículo. Supostamente, todas as rodas de um veículo geram frenagem, com diferentes intensidades, dependendo das condições dinâmicas do veículo. A essas rodas, os sistemas de freio do veículo transmitem o torque capaz de gerar frenagem no veículo. Ok? Então, imagine o seguinte, uma situação, né, proposta aqui. Então, ele diz lá, supõe um veículo que desenvolve um movimento retardado, por exemplo, aproximando-se de um semáforo com uma determinada velocidade que decresce. Se a velocidade está decrescendo, significa que o movimento é retardado, ou seja, um movimento com aceleração do ponto de vista cinemático negativo. O veículo possui os freios dianteiros e traseiros funcionando perfeitamente. Como o veículo está freando, os vetores velocidade e aceleração apontam em sentidos opostos, né? Então, observe. O Marcos perguntou, professor, se não tiver atrito na roda, o movimento é translação? Não é isso, Marcos. Eu vou explicar já, tá? Quando não tem atrito na roda, o movimento as rodas que não possuem tração nem geram frenagem são rodas que a gente chama de rodas livres. Tá? Para que uma roda desenvolva movimento de translação, ela tem que estar bloqueada. Então seria uma frenagem com roda travada. Aí é outra história. Tá? Então não confunda essas questões aí de translação e tal. Pode ser que a roda, sim, desenvolva um movimento específico de translação em que ela bloqueia e arrasta. Aí passa a ser atrito de arrastamento. Mas enquanto ela está rolando em cima do piso, o atrito atuante é o atrito de rolamento. Bom, então esse veículo está freando e ele possui os freios dianteiros e traseiros funcionando perfeitamente. Certo? Então, esse veículo freando, né, os vetores de velocidade e aceleração apontam em sentidos opostos. Então, isso aqui é um indicativo cinemático de que o veículo está freando. O veículo está se movimentando para a direita e essa velocidade é decrescente. Logo, a aceleração aponta no sentido contrário. Velocidade num sentido, aceleração em outro, você já sabe, desde lá da mecânica da partícula, que isso é frenagem. Ok. Então, agora, qual é o mecanismo, né, que acontece na frenagem? Então, veja, quando você está rodando com o veículo e você pisa no freio, a roda não começa a girar ao contrário, né? Ok? A roda continua girando no mesmo sentido, mas os sistemas de freio, seja eles realizados por freio a disco ou freio com tambor, geram um torque de frenagem que é um torque contrário ao sentido de rotação da roda. Então a roda está girando nesse sentido porque o veículo está se movimentando para a direita. Quando você pisa no freio, você gera o torque de frenagem. Aí, esse torque de frenagem
provoca o quê? Atenção. Imagine novamente que essa estrada não fosse uma estrada de pavimentação de asfalto, de concreto. Fosse uma estrada de terra ou pedregulhos. Quando você pisa no freio, a tendência é que a roda empurre esses pedregulhos para onde? Para frente, não é isso? Ok? Ou seja, isso mostra que a força que a roda aplica no piso é para a frente, para a direita, aqui no caso. E a força que o piso reage na roda tem mesma direção, mesma intensidade e sentido contrário. Né? Então a direção é horizontal, observe. A intensidade dessas duas forças é a mesma, mas apontam em sentidos contrários, de acordo com a lei da ação e reação. Ok? Pronto. Aí está, então, a força de atrito na roda. Aí você fala, mas então é diferente do atrito de rolamento na aceleração? Não. Continua apontando no sentido da, nesse caso, desaceleração do veículo. Né? O que faz um veículo parar, pessoal? O que faz um veículo parar é essa força de atrito aqui, ó. Né? O que faz um veículo frear é essa força de atrito aqui. Se essa força não existir, o veículo não freia. Pode ser o melhor freio do mundo, pode ser o melhor pneu do mundo. Se essa força não existir, você imagina uma estrada, uma pista de gelo, por exemplo, onde o atrito cai quase a zero. Se essa força não existir, o veículo não freia. O veículo não desacelera. Okay? O que faz o veículo frear é a força de atrito na roda. Ok? Aí, desconsiderando várias outras forças, né? Ah, mas tem a força de resistência do ar. Tudo bem, não é o que nós estamos tratando aqui. Ah, mas o veículo pode bater num poste. Aí você já está viajando, né? Você já está indo muito além. Isso vai parar o veículo também, né? Ok, sem dúvida, mas uma condição normal, o que freia um veículo é o agente físico responsável por frear um veículo, é essa força aqui. Se essa força não existir, o carro não vai frear. E aí eu repito novamente aquela análise bastante simplificada que nós fizemos lá no caso do atrito de rolamento na aceleração. Atenção, dá uma olhada aqui. Como é possível que um veículo freie, ou seja, que um veículo tenha uma aceleração que aponta no sentido diferente da velocidade, isso é frenagem. Como é possível que esse veículo desenvolva essa frenagem se a única força que é responsável por fazer este veículo frear não apontar no mesmo sentido da desaceleração deste veículo? Então veja, se você vem aqui e desenha, por exemplo, a força de atrito na roda, nesse caso para cá, aí eu vou falar, cara, ou você pisou no pedal errado, ou sua física está completamente furada. Né? Você pisou no acelerador em vez do freio, sei lá. Pode ser que aconteça, né? Sei lá, tem gente que não dirigiu muito bem. Né? Mas, do ponto de vista físico, você está falando um negócio absurdo. Como que o carro vai frear se a única força capaz de frear esse veículo aponta no sentido contrário ao sentido da desaceleração desse veículo? Veja o quanto óbvio é isso, pessoal. Então, eu primeiro faço essa análise mais aprofundada, mostrando o torque de frenagem, mostrando a força de atrito que age no piso, mostrando que ela reage na roda, para depois mostrar para você que, na verdade, isso é óbvio. Só pode ser assim, não tem como ser diferente. Para o carro frear, eu tenho que ter uma força que aponta no mesmo sentido da desaceleração. Acabou. Simples assim. E a força é essa aqui. Beleza? Isso, Lucas. Perfeito. Ao mesmo sentido da aceleração. Da aceleração, nesse caso aqui, da desaceleração. Ok? Bom, com isso, né, tá lá. Então está deduzido
o sentido da força de atrito que atua na roda capaz de gerar frenagem do veículo. A força de atrito atuante no piso foi indicada apenas com o propósito de dedução do sentido da força de atrito atuante na roda, que é a que nos interessa. Vale reforçar que essa força atua somente nas rodas que efetivamente geram frenagem no veículo. No exemplo, as rodas do veículo, né, todas freiam. Ele não falou de nenhum problema mecânico, né? Inclusive até enfatizou que os freios funcionam perfeitamente. Aí ele diz, com exceção de alguma observação no exercício, todas as rodas de um veículo geram frenagem, ok? Então a gente vai fazer um exercício que ele vai falar, por um problema mecânico, as rodas dianteiras somente freiam, as traseiras não é. Bom, conclusões práticas finais, pessoal. Então, para fechar esse assunto e aí passarmos para os exercícios, não quer dizer que eu nunca mais vou explicar isso, tá? Não é isso. Mas para fechar essa análise inicial aqui, está escrito aí, finalmente é possível analisar a força de atrito de rolamento de uma forma mais prática. Sendo a força de atrito de rolamento a responsável pela aceleração de um veículo ou frenagem de um veículo, ela deverá sempre acompanhar o sentido da aceleração. Veja o que está escrito aqui, não é o sentido da velocidade, né? É o sentido da aceleração. Pronto. Dessa forma, fica muito mais simples esse assunto. As rodas que não geram nem frenagem e nem tração são rodas que a gente chama de rodas livres. Nelas não atuam força de atrito. Então, imagina um veículo que tem tração dianteira somente. A roda traseira é chamada de roda livre, no caso da aceleração. Ok? Então, não existirá uma força de atrito na roda traseira. Beleza? Bom, isso vai ficar mais claro nos exercícios que a gente já vai começar a fazer agora. Bem, então, este é o primeiro exercício que nós vamos realizar nesse assunto, que do ponto de vista, vamos dizer assim, da colocação de forças é bastante simples, mas existem algumas coisas importantes a serem pontuadas com relação à força de atrito. Ok? Então, agora atenção lá. A leitura, né? Esse é o exercício 2.5.6 da página 47. Diz lá, a figura ilustra carro com 150 kg, dimensões D1, 1 metro, D2, 1,2 metros, altura H, 0,6 metros, e encontra-se inicialmente em repouso. Os coeficientes de atrito entre os pneus e o solo são coeficiente de atrito estático, 0,85, e coeficiente de atrito cinético, que é a mesma coisa que dinâmico, 0,55. Então, se você achar em algum lugar coeficiente de atrito dinâmico, é a mesma coisa que o cinético. Tá? Diz lá, considerando que o carro tem a tração traseira, pedem-se, letra A máxima aceleração do carro. Letra B, as acelerações normais nas rodas, ou seja, nos eixos, nas condições do item anterior. E na letra C, é um outro exercício, a aceleração caso ocorra escorregamento entre os pneus e o solo, que seria o caso de aceleração da roda com patinando, certo? Então, uma roda que rola patinando. Bom, então vamos à colocação das forças, que é independente da situação proposta, seja na letra A, B ou C, certo? Então, atenção à colocação das forças agora. Então, passo muito importante para nós aqui, na hora de colocar a força de atrito. Então, veja, pessoal, esse veículo tem um centro de massa que já está localizado aqui para você, e no centro de massa, obviamente, irá agir o peso desse veículo. Eu desenho aqui o peso desse carro, na direção vertical, apontando para baixo. Esse veículo tem as rodas dianteiras e as rodas traseiras encostadas ao piso. Ok? Volto sim.
Está aí o enunciado. Esse veículo, então, possui as rodas dianteiras e traseiras encostadas ao piso. Logo, se existe contato, existe reação normal do apoio, ok? Então, existirá aqui, na roda dianteira, uma normal, que será a normal dianteira. Eu vou chamar de ND. ND de normal dianteira, na roda dianteira, certo? Aí. Então, a normal não depende de tração, né? Normal depende de contato. Existe normal quando existe contato. Se a roda está encostada no chão, tem normal, ponto final. Ah, mas ela não é roda de tração. É outra coisa. Roda de tração é para você pensar na força de atrito de rolamento. Normal existe quando existir contato. Atenção. Beleza, normal dianteira e a roda traseira vai ter, então, a normal traseira, obviamente. Tá, então, normal traseira. Boa. Agora, atenção à colocação da força de atrito. Bom, vamos desenhar aqui o vetor aceleração desse veículo para ficar mais claro, né? Mais explícito aqui. Ó. Pronto. Então, esse veículo vai acelerar para a direita, ele parte do repouso e acelera para a direita, como o enunciado nos disse. Né? Ele disse lá, né, que está inicialmente em repouso, né, e vai acelerar para a direita. Agora, esse veículo possui tração traseira. Considerando que o veículo tenha tração traseira, qual é a roda, a única roda que terá força de atrito? Será a roda traseira, como eu já disse. A força de atrito atua somente nas rodas capazes de gerar tração de um veículo, no caso da aceleração, ou frenagem de um veículo, no caso de desaceleração. Pronto. Então, essa daqui é a força de atrito traseira. FAT traseira. Pronto. E por que eu desenhei para a direita mesmo? Porque se o veículo tem que acelerar para a direita, como é que essa força vai apontar para o outro lado? Simples assim. Pronto. Esse veículo não tem que acelerar para a direita? Quem é que causa o movimento de aceleração desse veículo para a direita? A única força capaz de tirar esse veículo do repouso e colocar em movimento acelerado para a direita é essa aqui. Então, como é possível que essa, sendo a única força sólida, uma condição de aceleração, aponte no sentido contrário à aceleração? Então, veja o quanto óbvio é isso, pessoal. Certo? Ah, mas, professor, a gente não precisa enxergar o torque de aceleração, a força de atrito no piso, para depois enxergar. Não. Certo? Aquela análise inicial, eu fiz uma análise mais aprofundada, com todos, vamos dizer assim, com todo o rigor da física, para agora mostrar para você que isso, na verdade, é muito óbvio. Né? Então, não tem como esse carro acelerar para a direita se essa força de atrito na roda de tração apontar no sentido contrário. Então, só pode apontar no mesmo sentido da aceleração. Dúvidas? Pronto. Está colocado, então. O Ivan perguntou: a roda de atrito apresenta FAT? Não. Eu vou colocar aqui uma observação. A roda dianteira, pessoal, não tem força de atrito. Por quê? Deixa eu colocar aqui, ó, cor. Vou colocar uma observação aqui. Ó. A roda dianteira não é roda de tração. Assim, nela não atua força de atrito. É chamada de roda livre. Pronto. Tá aí. Ok.
Então, deixa eu colocar essa informação aqui. Boa. Vou dar um print aqui. Deixa eu colocar a nossa referência vetorial. Deixa eu não esquecer. X aqui para a direita. Y para cima. E tudo que gira no sentido anti-horário positivo. Prontinho. Aí, deixa eu dar um save. O Leonardo perguntou, mesmo quando a tração for dianteira, não há atrito na de trás? Exato. Se a tração fosse dianteira, eu teria força de atrito na roda dianteira e na roda traseira, não. Se fosse tração nas 4 rodas, dianteira e traseira, eu teria força de atrito tanto nas rodas dianteiras quanto nas rodas traseiras. Que a força de atrito só aparece nas rodas capazes de gerar tração do veículo. Como o enunciado falou que a tração desse veículo é tração traseira, a força de atrito aparece somente na roda traseira. Beleza. Pronto. Bom, com isso, pessoal, o próximo passo é equacionar, certo? E aí nós vamos ter que olhar cada um dos casos que foram propostos no enunciado. Então, vou pegar um papel aqui. Vamos começar os cálculos. Um minutinho. Câmera aqui. Pronto, beleza. Então vamos começar a equacionar isso aí. E o equacionamento é sempre a mesma coisa, pessoal. Vai aplicar o teorema do centro de massa. Esse veículo não está voando, então você vai aplicar a condição do equilíbrio em relação ao eixo Y. Vai aplicar o teorema do momento angular. E aí nós vamos para as análises específicas do que cada uma das perguntas está desenvolvendo. Ok? O Eduardo perguntou, professor, a força de atrito na roda dianteira é 0 ou é muito baixa que não dá diferença nos cálculos? Pergunto porque ela estará girando na rua. Sim, é uma outra forma de atrito, Eduardo. Na verdade, se você fizer uma curva com o veículo, vai aparecer força de atrito no sentido contrário à tendência de escorregamento dessa roda. Por exemplo, você faz uma curva para a esquerda, a tendência é que o carro escorregue para a direita. Então, essa força de atrito é para trazer o carro para dentro da curva. Né? Mas aí é uma outra forma de atrito. Ok? Então, você fala assim, se não tem atrito, por que a roda do carro gasta? Pois é. Então, o veículo, né, até comentário aqui, né, importante, antes da gente começar a desenvolver o cálculo, já aproveitando a sua pergunta, por que o veículo, por exemplo, com tração dianteira, gasta os pneus da frente mais rapidamente que os pneus de trás? Porque os pneus da frente estão sujeitos a atrito, tanto no caso da aceleração, quanto no caso da frenagem, né? Porque a roda dianteira freia é a roda de frenagem. As rodas traseiras possuem normalmente uma normal menor, a não ser que seja um veículo de carga. Né? Se for um carro de passeio normal, normalmente o centro de gravidade dele está mais para frente do carro, certo? Logo, a normal na roda dianteira é maior em relação à normal traseira. E a roda traseira só está sujeita à força de atrito de rolamento no caso da frenagem. Okay? Então, é por isso que a roda dianteira, um veículo de tração dianteira, gasta mais rápido do que o pneu, né? Gasta mais rápido que o pneu traseiro. O Christopher complementou aqui, né? O dianteiro tem movimento também em manobra, exato. Né? Então, isso gera um pequeno gasto mais acelerado. Tá? Beleza. Então, seguindo aqui, vamos desenvolver lá os teoremas propostos na translação. Esse veículo está desenvolvendo um movimento de translação, certo? Então, aqui continuamos no assunto de translação, que fique claro isso, ok?
Esse veículo está transladando para a direita, então ele vai desenvolver um movimento de translação para a direita. Acabou. Quais são, então, os teoremas? Teorema do centro de massa. Somatória das forças em relação ao eixo de movimento, que aqui no caso é o eixo x, é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Pronto. Aí. Então vamos olhar para esse desenho e vamos enxergar as forças que agem na direção do eixo x. A única força que age na direção do eixo x é a força de atrito traseira, que aponta para onde? Aponta para a direita, a favor da orientação do eixo x. Logo, o sinal dessa força é positivo. Pronto. Isso será igual à massa do veículo multiplicado pela aceleração do centro de massa do veículo, que também tem sinal positivo, porque a aceleração também aponta para a direita, a favor da orientação do eixo x. Pronto, está aplicado o teorema do centro de massa. Mas como que a gente vai calcular essa força de atrito no caso da aceleração máxima, no caso da aceleração por escorregamento? Calma. O equacionamento base é esse. Vamos aproveitar que já estamos aqui, verificar o equilíbrio em relação ao eixo y. Né? Então, vamos lá. Equilíbrio em y. O que eu tenho lá em y, né? Eu tenho que a somatória das forças em y é igual a zero, porque esse carro não está voando, né? Nem se enterrando no chão. Então não tem um movimento vertical nesse veículo. As forças na direção vertical, em y, estão em equilíbrio. Então eu tenho lá que a normal traseira, apontando para cima, mais a normal dianteira, que também aponta para cima, por isso sinal positivo, menos o peso é igual a zero. Pronto. Aí. Então aqui está a condição do equilíbrio em relação ao eixo y. Ótimo. Agora já vamos aproveitar e aplicar o teorema do momento angular. Aí. Que diz que a somatória dos momentos em relação ao centro de massa é igual a zero. Aí. Então, todos os momentos atuantes neste veículo devem somar zero para que ele desenvolva um movimento de translação. Ótimo. Então, agora, deixa eu dar um print nessa tela aqui, para não lembrar se eu tinha dado um print ou não. Vamos desenhar e fazer o cálculo, né, do momento de força a força, do jeito que sempre foi feito. Então, eu vou começar pelo cálculo do momento da força de atrito traseiro. Não tem ordem aqui, você está somando. Você está somando, você pode somar em qualquer ordem. Vou começar lá com a força de atrito traseiro. Vezes. Então vamos desenhar do jeito que a gente sempre fez para enxergar o braço de forma correta. Essa linha rosa que eu acabei de desenhar aqui é a linha de ação da força de atrito traseiro. O braço da força de atrito traseira será este segmento aqui, a menor distância entre a linha de ação da força e o polo. Quanto vale esse segmento aqui? Esse segmento vale H minúsculo, certo? Aí, então esse daqui é o braço de fate traseiro. Aí, prontinho. Esse é o braço, então, da força de atrito traseiro. Beleza. Ótimo. Então, quanto que vale esse braço? Vale a altura H. Pronto. Então, fate traseiro vezes H. Agora falta o sinal do momento da força de atrito. O momento da força de atrito provoca tendência de rotação desse veículo em que sentido? Deixa eu apagar um negócio aqui. Pronto. Ela gera tendência de rotação desse veículo no sentido anti-horário. Observe, né? Então,
Ah, professor, mas como que eu sei isso? Bom, aí você vai ter que pegar, sei lá, alguma coisa parecida aí com um carro pelo centro de massa. Imagina aqui nesse ponto uma força agindo na direção horizontal para a esquerda. Qual é a tendência de rotação que essa força provoca no carro? Sentido anti-horário. Pronto. Sentido anti-horário corresponde ao sinal de momento positivo. Tá aí. Pronto. Então, o momento, repito, da força de atrito, não é a força de atrito, o momento da força de atrito é positivo. Este sinal é da força. Este sinal é da força vezes o braço, ou seja, do momento. Então, cuidado, esse sinal e esse sinal não necessariamente precisam ser iguais. Né? Não existe uma relação de igualdade entre esses sinais. Então, não fica decorando isso. Às vezes, tem um que fala, mas tem que ser sempre igual. Como é? Quem falou isso? Eu não fui. Então, às vezes, vocês criam umas regras aí que vêm, sei lá, do além. Não fui eu que falei isso, pelo amor de Deus. Tá? Então, esse sinal é da força, esse sinal é do momento. Bem, pronto. Esse é o braço, esse é o cálculo da força de atrito traseiro. Isso, a Isabela tinha comentado o H minúsculo, perfeito. Ok, deixa eu dar uma limpada no desenho agora. Boa. Tá aí. Agora vamos para o cálculo da próxima, o momento da próxima força. Normal traseiro. Vezes. Linha de ação da normal traseira. Dá uma olhada aqui. Linha de ação da normal traseira é essa aqui. Ó. Essa linha aqui. Pronto. Essa é a linha de ação da normal traseira. Qual é o braço, então, da normal traseira? O braço da normal traseira será a menor distância entre a linha de ação da força e o polo. Tá aí. Já repeti isso umas 1000 vezes. Ok? Então, este segmento aqui corresponde ao braço da força normal traseira, que equivale à distância D1. Ok? Então, esse daqui é o segmento que corresponde ao braço DNT, normal traseiro. Pronto. Que vale a distância D1. Bom, falta o sinal agora. O sinal do momento isso, o Lucas tinha falado, D1, perfeito. O sinal do momento da normal traseira, qual é? A normal traseira tende a gerar rotação do veículo em que sentido? No sentido horário. Né? Ela tende, se você segurar esse aqui é meu carro, uma caixa retangular, você tem uma normal agindo na roda traseira nessa direção, nesse sentido. Segura o carro pelo centro de massa e enxerga o que está acontecendo aqui. Gera tendência de rotação no sentido horário. Sentido horário, sinal do momento negativo. Pronto. Aí, então o sinal do momento da normal traseira é negativo. Tá lá. E por fim, o momento da normal dianteira. Então a normal dianteira, vou dar uma limpada aqui no desenho. Boa. A normal dianteira tem essa linha de ação aqui. Ó. Aí. Essa daqui é a linha de ação da normal dianteira. Tá lá. Qual é o braço da normal dianteira? É a menor distância entre a linha de ação da força e o polo. Pronto, essa é a definição de braço. Esse é o segmento correspondente ao braço da normal ND, normal dianteira, que equivale ao segmento D2. Bem, esse daqui é o braço, deixa eu ver aqui, braço DND, da normal dianteira. Ok? Tendência, ND vezes D2, pronto. E agora falta só o sinal. Tendência de rotação que essa normal gera no veículo. Ó, então, essa normal gera no veículo uma tendência de rotação no sentido anti-horário. Age na roda dianteira aqui, né? É só aplicar a força aqui e enxergar a tendência de rotação que essa força gera. Pronto.
sentido anti-horário, sinal do momento positivo. Vou desenhar isso aqui. Pronto. Tendência de rotação no sentido anti-horário, sinal do momento positivo. Vou dar um save aqui nessa tela. Pronto. Acabou. Igual a zero. Pronto. Tá aí, pessoal. Esse aqui é o equacionamento base deste exercício. Ok? Então, o equacionamento base desse exercício está aqui realizado. Agora, vamos voltar ao enunciado e verificar algumas condições específicas que o enunciado propõe na situação A e B e uma outra situação lá na letra C. Então, vamos lá. Aqui eu vou apagar tudo. Deixa eu ver se eu vou precisar de novo. Não vou precisar. Tá, beleza. Então, atenção. A pergunta da letra A do exercício é: qual é a máxima aceleração que eu vou ver? Ok? Por que ele está perguntando isso? Porque, na verdade, pessoal, quem limita a aceleração de um veículo é a força de atrito. Então, não adianta você ter um veículo que possui um torque estúpido, certo? Um torque de, sei lá, 120 Nm, por exemplo, certo? De torque. Se você não tem um sistema de controle de tração bom, que vai conseguir transportar essa força de atrito para o chão sem a roda escorregar. A gente vai entender isso. A força de atrito, sendo a causadora da aceleração, e você indo atrás da máxima aceleração do carro, só existirá máxima aceleração quando a força de atrito for máxima. E aí, nós vamos cair naquele gráfico que eu já desenvolvi, um gráfico parecido, um pouquinho modificado, que eu mostrei para vocês na aula passada. Então, veja. Vamos desenhar esse gráfico aqui. Então, aqui eu tenho a força de atrito. Pronto, tá aí. E aqui eu tenho, por exemplo, o torque de aceleração. Tá aí, do veículo. Certo? Pronto, então, imagina esse gráfico aqui. Imagina o seguinte, imagina que eu comece a aplicar torque de aceleração, né, e eu quero verificar como é que a força de atrito se comporta em relação a esse torque de aceleração. O que é torque de aceleração? É a vontade, entre aspas, com que eu piso no acelerador desse carro, certo? Então, se você está lá no Velozes e Furiosos, né, você quer a máxima aceleração possível. Então, você quer aplicar o torque necessário, né, e suficiente para conseguir jogar o máximo de potência para a roda sem a roda escorregar, porque você já vai entender o que vai acontecer quando a roda escorrega. Então, veja, imagine que você começa a aplicar, então, torque de aceleração e você quer verificar como é que a força de atrito se comporta em relação a isso. O que vai acontecer é que, numa determinada faixa de aplicação do torque de aceleração, essa força de atrito vai conseguir acompanhar esse aumento do torque de aceleração. Então, você está aumentando o torque de aceleração, ou seja, a vontade com que você pisa lá no acelerador do carro. Só que vai chegar um momento que você, aplicando um torque de aceleração acima desse limite, a roda vai entrar em condição de patinagem, ela começa a patinar. Quando uma roda está rolando, patinando, o que acontece? O que acontece é uma queda brusca da força de atrito e uma posterior estabilização dessa força de atrito. Aí eu posso continuar pisando o quanto eu quiser no acelerador, até chegar no asfalto, que essa força de atrito não vai sair desse valor aqui. Então, veja, nesse ponto aqui,
Nesse ponto aqui, eu tenho a iminência do escorregamento. Só que não é escorregamento do jeito que você já estudou lá em arrastamento, né? Quando a gente fala de atrito de rolamento com escorregamento, significa roda patinando, no caso da aceleração, né? O que é roda patinando? Bom, você já deve ter visto, né, alguma situação, por exemplo, em que um cara está fazendo lá um show lá de apresentação, né, e o cara fica fritando o pneu. Né? Esse é normalmente a gíria que a gente usa. O cara está fritando o pneu. A roda fica distracionando, o veículo está andando, tá? A roda está rolando, só que a roda rola, né, sem tração, né, com uma tração menor do que a tração total. Então ela fica girando, né, e aí sai aquela fumaceira toda, tal, faz toda aquela festa, né, bom, o cara deve ter um patrocinador de pneu lá que dá os pneus para ele, ou o cara tem dinheiro demais, né, porque isso aí detona o pneu. Mas o fato é, quando eu tenho uma roda rolando, patinando, aonde que eu estou? Eu estou aqui. Estou nessa situação. Então isso aqui é rolamento com escorregamento. Ok? Agora, você pode olhar aqui que existem infinitos pontos nesse trecho vermelho do gráfico, certo? Mas só existe um ponto onde a força de atrito é máxima. Qual é? É exatamente esse ponto aqui. Ó. Tá aí. Você ficou uma porcaria isso aqui. Meio torto. Mas tudo bem. Vocês entenderam. Aqui. Aqui eu tenho a força de atrito máxima. Essa força de atrito máxima é obtida com um torque limite, que eu posso aumentar, eu posso aplicar mais torque na roda, torque de aceleração, posso pisar com a vontade que eu quiser. Consegue transmitir isso para o chão de forma integral, sem escorregar? Essa é a sacada. Então, antigamente, eu lembro, acho que era a Bridgestone, não lembro, tinha uma fabricante de pneu que tinha um slogan que era bastante famoso. Ele falava assim: potência não é nada sem controle. Não, é um slogan sensacional. O que ele está querendo dizer? Não adianta você ter um carro com 3.000 cavalos de motor, com 200 Nm de torque, sei lá, um negócio estúpido, se você não consegue transmitir isso para o chão. Porque na hora que você chega aqui nessa situação, a roda começa a escorregar e você não vai atingir a força de atrito máxima. A força de atrito máxima é atingida só aqui, ó. Só nesse ponto aqui. É aqui que você consegue a força de atrito máximo. E é aqui que, consequentemente, você vai conseguir obter a máxima aceleração desse carro. Você só consegue acelerar o carro de forma máxima se você conseguir obter a força de atrito máxima. Se o veículo tiver a roda escorregando, claramente aqui você vai enxergar que a força de atrito atuante aqui é menor do que a máxima. Não quer dizer que o carro não acelera. Ele acelera, mas não acelera de forma máxima. Então veja, se algum de vocês ou conhece ou já participou disso, né, existem as famosas corridas de arrancada. Né? As corridas de arrancada basicamente se resumem a dois carros que são emparelhados um do lado do outro, né, e eles largam lá no farol, né, dá o farol verde, eles largam lá. Antigamente tinha lá no Interlagos, tinha algumas até clandestinas, né, uns anos atrás, mas o fato é, quem chegar lá primeiro na chegada ganhou e acabou, já era, simples assim. Quem que vai chegar primeiro? Quem vai chegar primeiro vai ser o cara que vai acelerar de forma máxima, certo? Porque ele quer isso, né? Então é uma competição, então ele quer acelerar de forma máxima, né? Então essa aceleração máxima só vai ser obtida aqui, ó, nesse ponto, né? Aqui, com a força de atrito máximo.
Ah, professor, mas como é que eu consigo obter essa força de atrito máxima? Ou com habilidade, certo? Os veículos mais antigos, que não tinham controle de tração, né? Eram veículos bastante potentes, mas que não tinham controle de tração, as rodas distracionavam, ou seja, entravam em condição de patinagem muito facilmente. Né? Então, os motoristas tinham que ter, vamos dizer assim, né, um grande cuidado ali para não perder o controle do carro, né, e tal, porque na hora que ele começa a distracionar, ele começa também a perder direção, né, ou seja, fica uma coisa perigosa. Ou você é um boyzão e tem um carro com controle de tração de última geração, Porsche, né, 911 2021, né, que tem um dos controles de tração mais tecnológicos do mundo. O que o controle de tração faz? Ele faz quando você quiser, você pode socar o pé no acelerador lá, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar procurando esse ponto aqui, quando você afundar o pé no acelerador. Então, isso daqui é um sistema eletrônico. Tem umas perguntas no chat, eu já vejo já, tá? O controle de tração é um sistema eletrônico. O que ele faz? Ele aplica torque de aceleração para a roda, e aí tem um sensor que pergunta para a roda assim, está escorregando? Não. Então aplica mais torque de aceleração. Está escorregando? Não. Então aplica mais torque de aceleração. Aí ele pergunta, está acelerando? Está escorregando? Ela fala, escorregou agora. O sensor manda um sinal, né? E fala assim, agora começou a escorregar. Quando esse sensor manda um sinal para o controle de tração dizendo que começou a escorregar, o que ele faz? Ele aplica um pouco menos de torque de aceleração, porque ele sabe que já chegou no limite. Ou seja, ele fica procurando o mais próximo possível desse ponto aqui. Ó. É isso que o controle de tração faz. Quando você quer uma arrancada de alta performance, é isso que o controle de tração faz. Você consegue isso com a habilidade, vamos dizer assim, o pé no acelerador e no freio, na embreagem? Sim, consegue. Né? Então você vai ficar procurando esse ponto aqui. Se a roda começar a deslizar, você tira um pouquinho, afunda um pouquinho mais o pé na embreagem, tira um pouquinho o pé do acelerador para a roda parar de escorregar e aí você tentar se manter o mais próximo possível desse ponto para conseguir a força de atrito máxima e acelerar o carro de forma máxima. Agora, isso não é uma condição que a gente passa todo dia, o dia inteiro, né? A não ser que você seja lá do ator do filme Velozes e Furiosos, que está sempre arregaçando todo momento, né? Normalmente, né, a gente dirige aonde? A gente dirige aqui, ó, certo? Nessa faixa. E aí você pode, vamos dizer assim, colocar uma direção mais para cá, mais estilo direção vovozinha, né? Então, quanto mais para cá você tiver, mais vovozinha você é no volante. Quanto mais para cá você tiver, mais velozes e furiosos você é no volante. E quanto mais para cá você tiver, mais cabaço você é, vamos dizer assim. De forma relativamente simples. Porque se você chega aqui, para que você está fazendo aquilo? Só para fazer firula, né? Para fazer com a fumaceira desgraçada na porta da faculdade lá, ficar queimando pneu, chamando atenção e tal. Porque, na verdade, você não aqui, né? A roda está patinando, você está nessa situação aqui, então, quando a roda entra em condição de escorregamento, você cai para essa força de atrito. Essa força de atrito é chamada de força de atrito cinética ou dinâmica, que dá no mesmo. Aí, a força de atrito máximo é obtida nesse ponto aqui, só aqui. Aí. Bom, com isso, a gente já consegue destrinchar, vamos dizer assim, esse cálculo. Okay? Agora, algumas perguntas do chat. Vamos lá. Professor, se o atrito gera calor, ele pode dilatar a borracha, certo? Isso pode interferir no cálculo? Sim. Quando a borracha está mais aquecida, Gabriel, ela tende a ter uma menor aderência ao piso. Né? Então, se ela tem uma melhor aderência ao piso, você tende a aumentar o coeficiente de atrito. Tá? Então, não é à toa
Porque na Fórmula 1, né, você não coloca pneu frio lá no carro. Né? O carro já tem que estar em alta performance, então tem aqueles cobertores de pneus, você já deve ter visto, né? Os cobertores elétricos, que mantêm os pneus aquecidos. Na hora que o carro vai lá e faz o pit stop, eles colocam o pneu aquecido ali, né? E aí ele já sai em alta performance. Okay? O Lucas perguntou, professor, volta nas contas que a internet caiu aqui em casa. Quais contas? Desculpa, Lucas. Na verdade, eu fiz. Ah, aqui, desculpa. Tá. Agora entendi. Aqui, essas contas. Tá aí, pronto. O Ivan falou, professor, tem como aumentar esse limite? Tem. Né? Então, quando você quer mais aceleração, o que você normalmente faz? Você tenta ampliar essa força de atrito máximo. Como que você mexe numa força de atrito máximo? Tenta ampliar essa força de atrito. Aí você tem que mexer ou nos pneus para tentar aumentar o coeficiente de atrito, certo? Ou na pista, né? Você tenta aumentar o coeficiente de atrito entre os pneus e a pista, você pode emborrachar a pista, né? Então, se você já viu corrida de arrancada, por exemplo, com aqueles dragsters, né? Eles dão uma emborrachada na pista antes, né? Para aumentar o coeficiente de atrito. Então, ele dá uma fritada de pneu no começo, aí ele volta, dá ré e tal. E aí, se você tem um contato entre borracha, um pouco da borracha que você depositou no asfalto e a borracha do pneu, o coeficiente de atrito é maior do que entre a borracha e o próprio asfalto, certo? Que mais que dá para fazer? Dá para você aumentar normal na roda de tração, né? Então, isso é bem comum. Então, um veículo, por exemplo, de altíssima performance, ele tende a jogar o centro de massa o mais próximo possível para a roda de tração. Né? Então, esses veículos de arrancada e tal, eles jogam jogam o centro de massa o mais próximo possível da roda de tração, para conseguir aumentar a normal naquela roda de tração. Se você aumenta a normal na roda de tração, a força de atrito máxima vai ser o coeficiente de atrito estático vezes a normal na roda, você consegue aumentar essa força de atrito, consegue ampliar essa força de atrito. Né? Mas tudo tem um limite, obviamente. Não dá para ser um negócio que não tenha limites. Tá? Bom, vamos então ao seguinte entendimento. Como que eu calculo essa força de atrito máximo? A força de atrito máximo é calculada como sendo o μ estático, o coeficiente de atrito estático, vezes a normal na roda de tração, certo? Mas por que o coeficiente de atrito estático e não cinético? Simples. Se você está procurando a força de atrito máximo, você vai procurar o coeficiente de atrito máximo. Sempre o coeficiente de atrito estático será maior que o cinético. Sempre. Sempre. Ok? Logo, se a força de atrito é máxima, é óbvio que eu vou usar o maior coeficiente de atrito, que é o estático. Beleza. E a força de atrito cinética? A força de atrito cinética é calculada como sendo o μ cinético ou dinâmico vezes a normal na roda. Aí. E o coeficiente de atrito cinético, você viu aí nesse exemplo, né, nesse exercício, é menor do que o coeficiente de atrito estático. Ok? Bem, professor, então, quando eu tiver em qualquer ponto dessa atenção nessa observação aqui. Então, quando eu tiver em qualquer ponto dessa faixa vermelha aqui do gráfico, a força de atrito será máxima? Não falei isso. Não. A força de atrito será máxima somente neste ponto aqui, ó. Aqui, ó. Só aqui, na iminência do escorregamento. Professor, mas como que eu calculo a força de atrito nesse trecho vermelho do gráfico sem ser nesse ponto da iminência de escorregamento? Não há fórmula padrão. Ponto final. Você só usa μ vezes a normal quando você está no caso da máxima e lá o μ será estático. Ou no caso de escorregamento, que será a força de atrito cinética, e aí você utilizará o μ cinético. Quando você estiver em qualquer ponto dessa reta vermelha que não for esse ponto da iminência de escorregamento,
não há forma padrão de cálculo. Você não pode calcular como sendo níveis anormal. Então, muita atenção a isso. Isso eu já falei na aula anterior, pessoal. Eu falei assim, ó, você que decorou que força de atrito é sempre níveis anormal, cuidado. Cuidado, nem sempre é. Ok? Então, muita atenção aos conceitos envolvidos neste gráfico, pessoal. Esse gráfico é muito importante. Ok? Bom, mas por que o gráfico da aula passada não era exatamente esse gráfico? Tem até um rascunho aqui guardado. Cadê aqui? Não tem mais. Não tenho mais. Eu tenho, quando eu fui falar lá da moto que escorregava lá com o rapaz em cima da moto lá que caiu no rio. Mas, basicamente, o que a gente tinha no exercício da aula passada, né, no caso do atrito de rolamento, de atrito de arrastamento, era isso aqui. Isso e isso. Né, subia e estabilizava, ponto. Por que estabilizava? Porque aqui ele não diferencia coeficiente de atrito estático de cinético. Só isso. Quando existe uma diferenciação entre coeficiente de atrito estático e cinético, aí o gráfico é esse. Que, na verdade, sempre existe, tá? Nunca existe um único coeficiente de atrito. Sempre existe o coeficiente de atrito estático e o cinético. Só que, naquele primeiro momento, para simplificar, a gente falava de um único coeficiente de atrito. Né? Agora, aqui não. Aqui nós temos o coeficiente de atrito estático, que é atuante quando a força de atrito é máxima, o coeficiente de atrito cinético, que é atuante quando a roda está em condição de escorregamento, ou seja, rola patinando, e aí eu tenho a força de atrito cinética. Em qualquer outro ponto desse trecho vermelho do gráfico, repito, não há forma padrão de cálculo da força de atrito. Beleza. O José Nailson perguntou, professor, então quando o pneu desliza, o atrito não deveria ser zero? Não é isso, José Nailson. Quando o pneu patina, significa que o torque de aceleração não foi compatível com a máxima força de atrito que pode ser desenvolvida. E aí ele patina. Certo? Quando patina, quando a roda desliza, existe ainda assim atrito. E o atrito é o atrito cinético. O Victor perguntou, só existem essas duas variedades de coeficiente de atrito? Sim, o estático e o cinético, que por vezes pode ser chamado de dinâmico. Tá? Cinético e dinâmico é a mesma coisa. Bom, pessoal, com isso a gente pode resolver, então, a letra A do exercício. Então, veja, voltando no equacionamento, cadê? Papel. Beleza. Papel sumiu. Achei. Não bagunçado, né? É casa de professor, é assim mesmo. Tem. Beleza. Então, voltamos no equacionamento aqui. Esse é o equacionamento base. Agora eu vou repetir esse equacionamento para a posição da letra A. Vamos lá. Vou colocar aqui. Letra A. A aceleração máxima. Bem, então, a aceleração máxima só vai ser obtida quando a força de atrito traseira for máxima. Então, agora eu vou colocar esse índice max aqui de máximo, certo? Eu vou copiar aqui o equacionamento. FAT traseiro máximo vai ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa máxima. Aí. Ok? Só estou copiando aqui, ó. Simples assim. Só a única coisa que eu fiz daqui para cá foi colocar o índice máximo, né? Que é para a condição de máxima aceleração. Beleza. Como que eu desmembro isso daqui? A força de atrito traseira máxima vai ser o quê? Vai ser o Mi estático vezes a normal na roda. Se a roda traseira é a normal traseira. Isso será igual, então, à massa do veículo vezes a aceleração do centro de massa máximo. Aí.
Bom, aí você olha para isso aqui e fala, o min estático eu não sei quanto vale, 0,85, a normal traseira eu não sei quanto vale, a massa do veículo eu tenho e a aceleração é incógnita. Então eu preciso primeiro descobrir a normal traseira para daí calcular isso aqui. A normal traseira vai sair lá do teorema do momento angular. Ok? Então vamos lá. Agora, aplicando aqui o teorema do... Então aqui era o TCM, né? Aqui eu vou colocar o TCM. Pronto, eu copiei o TCM. Agora eu vou colocar o TMA aqui embaixo. Teorema do momento angular. Vou copiar igualzinho está aqui. A única coisa que eu vou fazer é mudar o índice para máximo. Então fica lá. Força de atrito traseira máxima vezes H menos a normal traseira vezes D1 mais a normal dianteira vezes D2 é igual a zero. A pergunta tá boa, né? Só que não. Tá aí. Beleza. A força de atrito máxima, a gente já sabe, é o min estático vezes a normal traseira vezes a altura H menos a normal traseira vezes D1 mais a normal dianteira vezes D2 igual a zero. Aí, beleza. Vou até parar de compartilhar.